Olá pessoal, tudo bem? Então agora nós vamos aí finalizar o nosso conteúdo com esse capítulo 8, Noções de Terraplenagem. Então aqui, como eu já tinha comentado com vocês lá desde o início, né, quando apresentei o conteúdo programático, aqui eu dou uma parte inicial para vocês das noções de terraplenagem. Depois na disciplina seguinte que vocês têm, que essa daqui é pré-requisito, construção de estradas, daqui para frente vocês vão ver como que é essa questão aí, de como que é verificada essa questão dos cálculos, as planilhas, o tipo de maquinário adequado, tá ok? Então aqui para vocês já é o finalzinho, né, onde vocês vão estar adequando aí para o trabalho de vocês e para a próxima matéria de construção de estradas. Então, a terraplenagem nada mais é do que um conjunto de operações que é feito lá no campo para poder regularizar a área onde vai receber o projeto, né? Isso é para qualquer tipo de obra, né? Qualquer obra aí é necessário, muitas das vezes, estar fazendo algum serviço de terraplenagem. Então, essas obras que exigem a terraplenagem, como no caso aí, nosso especificamente, que são as estradas, né, as ferrovias, ela é regularizada para que possa receber aí o projeto, né, e melhorar as condições de resistência e estabilidade do solo. Então, a infraestrutura, a gente já tinha visto anteriormente, né? A via, ela é composta de infra e superestrutura, e a infraestrutura, ela é constituída da parte de corte e aterro. E em algumas situações específicas, os cortes, em alguns casos, né, de acordo com o projeto, os cortes podem ser substituídos por túneis, às vezes é necessário, né, não tem como, a topografia exige isso, não tem como fazer de forma diferente, tá? Ao invés de fazer um corte, tem que fazer algum túnel. E nos aterros, que podem aí ser vindos com viadutos, tá? Então, o custo do movimento de terra, tá até em vermelho aí, que é o que eu tenho falado muito com vocês, na maioria dos projetos, ele é muito significativo em relação ao custo total da estrada. Então, ele é um item muito importante na hora de ser analisado. A gente já falou aqui que vários são os projetos aí que incluem um projeto completo de estradas, e o movimento de terra é um que merece aí total atenção, pois ele demanda, né, um custo significativo aí em relação à construção de uma via. Então, a terraplenagem nada mais é do que uma ciência que engloba tanto o cálculo dos volumes a mover, como os princípios também de execução do trabalho. As operações básicas da terraplenagem é a escavação, a carga do material que foi escavado e o transporte, descarga e espalhamento desse material, e no caso aí de haver uma compactação caso necessário, né? Então, às vezes, vai espalhar o material e é necessário fazer uma compactação desse. Então, isso aí é aquilo tudo que vocês já estudam lá em mecânica dos solos, né? Essa questão aí do tipo de solo, qual que é o solo servível, qual que é o solo que não serve. Então, vocês sabem que é necessário fazer uma sondagem do solo, né? Vários outros processos aí que englobam a questão da geotécnica envolvida aí num trabalho. Então, a escavação é um processo empregado para romper a compacidade do solo, que está lá quietinho no seu estado natural. Então, vai ter que escavar, né, para poder chegar aí nas cotas, naquilo que o projeto contemplou. A carga do material escavado é o enchimento das caçambas aí do material que foi escavado. O transporte é um movimento de terra da onde foi escavado, né, o local de origem, para o local onde esse material vai ser depositado, né, e um posterior retorno do equipamento já descarregado. E a descarga e espalhamento é a execução do aterro propriamente dito, seguido da operação de adensamento do solo, se determinado.
Então, algumas providências aí, desculpa, preliminares para execução da terraplenagem. Então, primeiro, tomar conhecimento da concorrência. Então, tem que ver como que é isso, né? Porque a gente já falou que tem um custo significativo. Um estudo do projeto. O que tem que estudar no projeto? A planta topográfica, o projeto de grades, o cálculo das áreas, a cubação de volumes, estudar as especificações, organizar cadernetas, inspecionar os trechos e verificar preços. Também, né? Escolha, aluguel, compra dos equipamentos mecânicos. Então tem que fazer essa verificação aí, se é mais viável comprar ou se é viável alugar. Às vezes um equipamento, às vezes vai alugar 2, 3 equipamentos, dependendo, tem um que faz as 3 funções de uma vez, então tem que fazer essa verificação aí todinha. Recrutamento do pessoal técnico, administrativo e operário, a instalação do canteiro de obra, o transporte dos equipamentos para onde vai ser executado o serviço, a determinação dos caminhos, né, das estradas de serviço. No caso de haver consolidação do terreno de fundação, né, dos aterros. Importante aí a locação topográfica, que vai partir do projeto, por isso que está em vermelho. E a limpeza da faixa, desmatamento, destocamento. Aí. Então, vamos lá. Como que é feita a distribuição do material que é escavado? Então, existe algumas atividades, né, que a gente chama aí de compensação de volume, que é o caso aí do botar fora e do empréstimo. O botar fora, né, engloba aí o material de corte que não serve para a construção de aterro. Ele não serve, é um material inservível. Ele é chamado muitas vezes de refúgio. Então, a gente fala que é um material de bota fora. E o volume de terra é maior que o necessário para a construção dos aterros. Tá? Então, esse volume do bota fora ele é maior que o necessário para construir aterro. Uma observação. Uma das situações acima, caso ocorra, o excesso de material vai ser descartado, sendo transportado e depositado em local conveniente. Uma outra atividade é o empréstimo. O empréstimo, o volume do corte é insuficiente para a construção do aterro, né? Então, nesse caso, é necessário o quê? Fazer uma escavação complementar, porque para empréstimo o volume de corte não é o suficiente para poder fazer o aterro, tá? Então, tem que ser um local escolhido em função da localização, da distância e da qualidade do solo para fazer o aterro e transportá-lo até onde vai ser executado essa etapa aí, tá? A compensação de volumes ela é feita lateral e longitudinal. A compensação lateral é quando há corte e aterro no mesmo segmento entre seções. Então, entre uma seção e outra, na hora que a gente faz o desenho das seções, onde que faz o desenho dessas seções? A cada estaca. No trabalho de vocês, vocês vão desenhar uma seção para cada segmento. Ou seja, preste atenção, quem tem 5 tangentes e 4 curvas, vai me apresentar desenhado 9 seções. Vai fazer uma em cada segmento. Uma na tangente e na curva, na tangente e na curva, na tangente e na curva. Escolhe um ponto lá qualquer e faz uma seção. Por quê? Porque senão, olha bem, vocês vão fazer manual. Vai desenhar isso aí manual. Se vocês forem fazer em todas as sessões, vocês teriam que me apresentar aí, né? Muitas sessões. Muitas. E como é manual, eu quero que vocês só fazem o desenho de algumas para mim, porque vocês não vão precisar calcular o volume, não vão ter que fazer isso aí que eu estou ensinando, não. Para o trabalho, vocês não vão ter que apresentar, apenas as sessões, tá ok? Então, vocês vão fazer sessões para cada um dos segmentos. O meu trabalho tem 4 tangentes e 3 curvas, então vai me apresentar 7. Escolhe o meio, mais ou menos, tá? Mas agora, no caso aqui,
como que é calculado essa compensação lateral? Quando a gente tem corte e aterro no mesmo segmento entre seções, entre uma seção e outra consecutiva, ou trecho de seções mistas, e o volume o volume escavado puder ser compensado no próprio local. Então a ideia é essa, fazer uma compensação lateral, né, para evitar aí grandes movimentos de máquina. E a compensação longitudinal? Caso em que o material disponível no corte e o aterro localiza-se em uma distância onde o custo da escavação é menor que o custo da nova escavação. Então isso é ideal também, tá? Então nós vamos ver aqui algumas etapas importantes aí para o projeto, para fazer cálculo de volume. Então, gente, isso aí vocês podem, né, uma figura bem conhecida de vocês, é uma superfície prismática, onde a gente imagina aqui, né, no caso, para fazer uma via, que está o eixo da via, né? Então, no caso aqui, ó, seria, né, o corte, né, fazer o corte para chegar aí na minha plataforma, na terraplenagem, aqui está mostrando o eixo da via. Então, para fazer isso aí, o que eu consigo verificar, né, dentro dessa figura, desse prisma? Os estaqueamentos. Então, aqui como se fosse cada estaca, ó. Estaca de 10 em 10, 5 em 5, tá? Hoje, com a tecnologia toda aí, né, a gente vai adotando de 10 em 10, 20 em 20, tá ok? Então, a gente sabe lá que o conceito de volume, o que é volume? Volume é área vezes distância. A gente sempre teve isso em nossa consciência, né? Em nosso saber aí, o que é volume quando você pensa em cálculo de volume? Área vezes distância, área vezes altura. Então, no caso aí, o que seria o volume aqui? Como que eu determino o volume dessa figura prismática? Eu vou fazer a média aritmética das áreas, né? Igual aqui, eu tenho área 1, área 2. Eu faço a média aritmética dessas áreas. Como que eu obtenho essas áreas aqui? No caso, são seções conhecidas. Eu vou aproximando de figuras geométricas conhecidas. Triângulo, quadrado. E isso quando eu faço na mão, né? Hoje, com o AutoCAD, já acho essas áreas aí fácil. É só contornar, né, que obtém as áreas. Então, a média aritmética das áreas, né? A média aritmética das áreas, que seria área 1 mais área 2 dividido por 2, eu tenho uma área média. Pelo comprimento, eu acho qual que é o volume que tem de terra entre duas estacas consecutivas. É o que está mostrando aí, tá? Para a gente relembrar. Admite-se que o terreno ele varia de forma linear entre duas seções, o que, de certa forma, para distâncias entre seções de 20 metros, não tem erro significativo. Por isso que a gente usa muito aí, como eu falei com vocês, fazer estaca de 20 em 20 metros, não tem problema, né? Antes, quando a gente não tinha algo muito apurado, fazia aí seções menores, 5, 10, né? Mas agora é possível aí já estar fazendo, né, de 20 em 20 metros. Aqui está mostrando exemplos, né, de seções transversais, é isso que a gente acha. Depois que definiu o traçado da via e o perfil longitudinal, então a cada estaca vai tirar as seções transversais. Que ora, elas podem estar em corte, como está mostrando aqui, né, o terreno natural. Então tem que fazer o corte para chegar aí na plataforma, né, da via. Num caso aqui, onde tem que fazer a via, já vai passar, né, acima do terreno natural, então tem que fazer um aterro. E caso de seção mista, onde tem-se aí o terreno natural e é necessário fazer corte e aterro, né? Então aí, né, um desenho bem parecido àquilo que eu falei. Como eu não vou pedir para vocês fazerem cálculo aí, porque teria que fazer tudo manual, né? Então, como que eu obtenho? A gente já fez trabalhos, tá? Para poder conferir manualmente com programa de computador. Então, quando eu acho as minhas seções, como que eu determino a área das seções? Como eu falei aqui, ó, no caso aqui desse corte, se a gente prestar atenção, eu tenho aqui um retângulo. Então, qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. E dois triângulos aqui, ó.
Então, qual que é a seção toda aqui? A seção toda vai ser 2 triângulos, 2 áreas de triângulo, mais uma área do retângulo, né? Então, eu consigo obter isso aí na hora do que eu faço a minha seção. Então, qual que vai ser? Vai ser a minha área total. Vezes a espessura, né, que é o estaqueamento, eu tenho o volume. Aqui para o aterro a mesma coisa, ó. Também 2 figuras conhecidas no retângulo, 2 triângulos. A soma dessas áreas aqui é a área da seção, tá? Aí, a partir do momento que eu tenho as seções, que eu já defini as seções e tenho meu estaqueamento, eu posso partir para o meu diagrama de massas, também conhecido como diagrama de Bruckner. O que é esse diagrama de Bruckner? É uma visualização gráfica do movimento de terra ao longo da longitudinal e da transversal, ao longo da diretriz da via, facilitando a elaboração do projeto de terraplenagem. Então, o princípio fundamental desse diagrama é que a ordenada de um ponto qualquer do diagrama represente a soma algébrica de todos os volumes acumulados, desde a origem até o ponto onde está sendo considerado. Onde a gente considera aí os volumes de corte positivo e os volumes de aterro são aquilo que está negativo. Então, ó, a representação gráfica desses volumes, a gente vai ver daqui a pouco uma aplicação, vocês vão entender isso aí melhor, tá? Então, a representação gráfica é feita dessa forma, né? Tem na abscissa os estaqueamentos. Aqui a gente vai ver essa nomenclatura que a gente está falando, né? Aqui, ó, está falando que o volume de corte é igual ao volume de aterro. Está mostrando aí como que é o diagrama. Então, ó, corte e aterro, por isso que está igual aqui o volume, né? Então, aqui está falando, é o estudo da compensação entre corte e aterro. O diagrama ajuda a gente a fazer uma programação onde vai ser botar fora e aonde vai ser empréstimo, a programar os equipamentos. E tem essa seguinte configuração aí, ó. O trecho ascendente é o que a gente fala do corte, né? O trecho descendente é o aterro. Onde tem grandes inclinações, como a gente verifica, a gente tem grandes volumes. No caso aqui, ó, do diagrama, a gente está vendo ponto máximo e mínimo, né? Ponto máximo e ponto mínimo. Quando a gente vê essa situação, essa diferença de ordenadas entre volumes de terra, e assim vai. E o diagrama acima da linha de compensação, há o movimento no sentido do estaqueamento e vice-versa. Então, para o cálculo desse volume acumulado, a gente trabalha com uma tabelinha, tá? Uma tabelinha dessa daqui. Eu vou dar um exercício para vocês, se depois vocês quiserem montar ali no Excel também vocês podem, vocês vão ficar livres para isso, tá? Então, o que vem aqui? Tem 11 colunas nessa tabela, tá? A coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, na coluna 1 vai estar a estaca dos pontos onde foram levantadas essas seções transversais. Geralmente, essas estacas são inteiras, né? E as estacas são fracionadas, elas são fracionárias, desculpa, elas são utilizadas nos pontos de passagem, ou quando o terreno é muito irregular, tá? Aí depois vem a coluna 2, tá? A coluna 2, onde está as áreas de corte, medida nas seções. Então, lá na seção, né, vai medir as áreas de corte, vai medir as áreas de aterro, e lembrando que para aterro, né, é necessário fazer aí uma correção pelo fator de homogeneização, tá? Então, como que é feito? Nessa coluna 4 aí, onde está o aterro, né, corrigido, que a gente fala, área de aterro corrigido, vai ser o aterro vezes o fator, né, de homogeneização. Que no caso do exercício que a gente vai dar, ele vai considerar 1,4.
Depois a coluna 5, que vai ser a soma das áreas de corte de duas seções consecutivas na coluna 2. Então, eu vou pegar na seção aí da coluna 2, né? Vou pegar e vou fazer a soma aí. E a mesma coisa para o aterro. Depois a semidistância é aquela distância de uma estaca a outra. Então, a gente tem que observar aí, né? Quando for fracionária, né? A gente não esquecer de fazer aí a conta, né? Certinho, que vai ser o de 5, né? 5 em 5. E o volume? Quem que é o volume de corte? Nós já falamos o que é volume. Volume não é área vezes distância? Então, o volume de corte vai ser a área de corte vezes a semidistância. Eu vou achar o volume. Onde eu tenho aterro, vai ser a área do aterro vezes a semidistância. E tem lugar que eu vou ter corte e aterro? Tem lugar que tem corte e aterro. Então, eu vou ter volume de corte e volume de aterro. Tá? Então, tem locais onde eu vou ter apenas volume de corte, tem local que eu vou ter apenas volume de aterro, tem local que eu vou ter volume de corte e aterro. Quando se tem o volume de corte e de aterro, é necessário fazer esse item 10, que é a compensação lateral. Então, onde tiver corte e aterro, eu vou fazer compensação lateral. O que é essa compensação lateral? Eu vou adotar aquele que tem o menor volume. Então, eu analiso, eu vejo o volume de corte e o volume do aterro. Se o volume de aterro é menor que o volume de corte, a compensação lateral, eu vou adotar esse volume de aterro. Tá? E o volume acumulado? O volume acumulado, né, eu vou adotar aquela questão do sinal. Então, eu vou adotar aí um volume acumulado inicial, igual no trabalho de vocês aí, no exercício proposto, é 1000. Aí 1000, vamos supor, se eu tenho aterro, né? Se eu tenho aterro, próximo volume aí é aterro, eu vou subtrair o volume que eu tenho anterior, menos o volume do aterro, vou achar o próximo volume acumulado. Agora, e se for corte? Se for corte, eu vou somar. E assim vai. Isso aí é acumulado. Tá? Então, tá explicando aí. Então, como que é essa distribuição aí desse volume, como eu tinha mostrado aí anteriormente, né? Então, tá mostrado aí o diagrama, né? Como que vai ser esse momento de transporte. O momento de transporte vai ser o volume que eu encontrei vezes a distância, tá? E aqui, ó, a gente vê essa variação aí, que a gente chama de bota fora, tá? De bota fora. Tá ok? Então, vamos lá. Existe a questão do empolamento, vocês já viram isso aí lá em mecânica dos solos, né? O empolamento é aquele aumento de volume que o material sofre ao ser removido do seu estado natural, né? Então, ele é cortado lá com uma massa específica e depois ele tem outra, né? Por causa daquela questão do volume de vazios, tá? Então, é o que eu tinha falado anteriormente aí na questão da coluna 4, onde vai ter que fazer aí a correção, tá? A correção com esse fator de homogeneização, tá? Então, onde esse coeficiente de empolamento ou de conversão é a razão entre a massa específica aparente seco do material no seu estado natural pela massa específica no seu estado compactado, né? Geralmente, como eu estou falando aí nessa coluna 4, os volumes de aterro devem ser corrigidos por esse fator, né, que a gente chama de volume de aterro corrigido conforme coluna 4, tá? Então, aqui está até mostrando, ó. Eu quero fazer uma compactação aqui do material, né? Uma compactação. Então, para ele foi escavado com 1,4 metro cúbico, né? Já está, o que está sendo transportado é 1,6. Então, é necessário
cavar 1,4, né? Foi escavado, desculpa, 1,4, ele empolou, né? E foi para 1,6 para poder atingir uma compactação de 1 metro cúbico, né? Então, o momento de transporte, conforme foi mostrado ali no gráfico, é a quantidade a ser efetuada para promover o corte e um posterior aterro ao longo da diretriz da via. Ou seja, a execução dos movimentos de bota fora e de empréstimo, que a gente viu anteriormente. Esse momento, ele é igualzinho à área da onda de Bruckner, que a gente vê no diagrama, que pode ser estimada através da altura da onda do diagrama, né? Onde a altura é V e a distância média de transporte, que a gente chama de DM. Então, a altura V vezes o DM dá esse momento de transporte. Tá? Então, a gente repete isso aqui, né? Estou mostrando aqui para vocês o que é a parte de corte, o que é a parte de aterro, a representação disso aí, né? E que essa distância média de transporte, ela deve ser igual à distância entre os centros de massa, no trecho de corte e aterro compensado. Tá? Então, a metodologia de cálculo da distância é essa, né? Toma-se a metade da altura da onda, traça uma horizontal, então aqui está a onda, né? Pegou a metade dela, traçou-se a horizontal nessa altura. A distância média de transporte vai ser o quê? A distância entre o ponto de interseção dessa reta com o diagrama medida na escala horizontal do desenho. Bem tranquilo. Então, aqui tem uma tabela, isso aqui é para vocês verificarem um exemplo, tá? Aqui foi dada uma tabela de volume, aí, né? Onde depois está pedindo para construir o diagrama de Bruckner. Calcular o volume de corte e aterro e a distância média de transporte. Então, está falando o seguinte, a partir da tabela de volume dada abaixo, está pedindo para construir o diagrama de Bruckner, tá? Só que tem alguns passos aqui antes de chegar no diagrama que eu posso estar mostrando para vocês aqui. Então, ó, as estacas, né? Então, as estacas foi dada aí, de 100 até 120. Tem pontos que teve estacas intermediárias, como a gente pode ver aqui, né? De 100 para 101, tranquilo, 10. Agora, de 100, né? De 100 para 101, 10, desculpa. De 101, aí agora já tem 5. E sabendo que 101 mais 5 até 102, a gente andou o quê? 15 metros, né? Então, daqui até aqui 5, depois 15 metros. Na hora da gente calcular a semidistância, a gente vê que 5 vezes 0,50 é 2,50 e 15 vezes 0,50 é 7,50. Por isso que tem essa semidistância aqui. E as demais é 10, 10. Aqui é a mesma coisa, né? 3 vezes de 104 até 17, 17 vezes 5, né? E que é 8,50. E depois 3 vezes 50, 1,50. E assim vai, as demais 10. Então, isso aqui é obtido lá das minhas sessões, tá? Então, isso aqui tudo veio das sessões. As estacas, aqui foi tirado lá do desenho das sessões, onde obteve todas as áreas das sessões aí em cada estaca. Ótimo. Verificou lá num desenho, né? Um desenho próximo a esse desenho que foi mostrado aqui anteriormente, né? Desenho das sessões, onde foi retirada aí as áreas, tá? Então, essas áreas aí foram retiradas das seções do desenho, onde, como por exemplo aqui, ó, nessa estaca 100 tem apenas aterro, na estaca 101 foi verificado também apenas aterro, na estaca 101 mais 5, por isso que separou aqui, ó, porque já viu-se lá corte e aterro. Depois na 102 só corte, na 103 só corte, né? Na 104 já achou corte e aterro, né? Na 104
Aí depois, aí vai consecutivo, né? Nesse alinhamento aí, consecutivamente, né? Palavra certa. Aí tá. Como foi falado anteriormente, onde tem aterro, é necessário fazer uma correção. Então, aqui pode verificar que onde tem aterro, foi feita uma correção. Como que é feita essa correção? O valor da área do aterro vezes o fator de homogeneização. O fator de homogeneização aí é 1,4. Então, 4,74 vezes 1,4, 6,64. 3,12 vezes 1,4, 4,37. E assim vai. Foi feita a correção, tá? Aí depois vem a questão da soma dessas áreas, né? Vamos somar as áreas. Então, qual que é a soma aí primeiro? Então, a gente vai fazer a soma das áreas de corte e a soma das áreas de aterro, tá? Então, 6,64 mais 4,37, na hora que vai fazer a conta aí, a gente vai achar 11,004, né? Isso vai fazendo consecutivamente, as duas, né? As duas estacas. Depois, 4,37 mais 1,01. Aí vai achar aqui, 5,37, né? Qual que foi anterior? 1,01. Aqui tá dando um pouquinho de diferença, gente, porque aqui foi feito num Excel e aqui tá com duas casas, aqui tá com 3, tá? Por isso que vocês vão achar um pouquinho de diferença. Aqui 1,01 poderia estar aqui 1,01 também. Tá ok? E assim vai. Vai acumulando aí, tá? Onde foi feito aí a soma das áreas de corte e a soma das áreas de aterro, tá? Então assim vai, ó, 0,48 com 5,1, 5,49. E aí vai acumulando, tá? Sempre acumulado. A semidistância eu tinha explicado para vocês, é aquela distância, né, de uma estaca para outra, lembrando que quando vai, né, tem o estaqueamento, onde teve algum ponto de passagem aí, eu pego a estaca, multiplico por 0,50, né, que é 50 centímetros, né, e acho aí a semidistância. Sabemos que volume é o quê? Né, área vezes altura ou distância. Então, no caso aqui, ó, qual que é a área? Só temos aterro, né? Então, vou achar apenas volume de aterro. Qual que é a área? 11 vezes a semidistância, 10. Volume de aterro, 110. Agora aqui, ó, aqui eu já tenho o quê? Corte e aterro, não tem? Corte e aterro vezes a área. Então, 0,48 vezes 2,50, 1,20. 5,376 vezes 2,50, 13,44. Então, onde eu tenho corte e aterro, eu vou ter volume de corte e aterro. Onde eu tenho só aterro, eu vou ter volume de aterro. Onde eu tenho só corte, eu vou ter o quê? Volume de corte. Então, após, né, achar todos esses volumes, eu tenho que fazer a compensação lateral. Como que eu faço essa compensação lateral? Como foi falado anteriormente, né? Então, aqui, qual que é o menor aqui, não é no corte? Então, a compensação lateral vai ser o corte. Aqui, não é no aterro? Então, a compensação lateral é o aterro, o menor valor. Qual que é o menor valor aqui? 8,12. Então, a compensação lateral, 8,12. Aqui, qual que é o menor valor? 13,09. E assim vai. Tá? Então, fez-se a compensação lateral, onde tem corte e aterro. Agora, como que eu acho esse volume acumulado? Então, adotando aí, para estar com um volume aí de 1.000, isso aí foi adotado, foi arbitrado, tá? Eu olho aqui, ó. Eu tenho volume, o quê? O próximo volume aí. É aterro ou é corte? É aterro. Então, agora é aquela história, né? Vou precisar de usar a regra dos sinais. Aterro subtrai, corte vou somar. Então, ó, eu tô com 1.000,
se eu vou aterrar, eu tenho que subtrair. Então, 1.000 menos 110,04, 889,96. E aí vai, né? De novo, eu vou ter o quê? Aterro e corte. Vou fazer a continha aí, tá? Para aterro e para corte. E assim vai, sucessivamente, tá? Agora, num caso aí, ó, igual tá mostrando, né? Aqui, ó. Quer ver? 1.030, né? 1.030, aí, o que que aconteceu? Corte, eu vou o quê? Aqui, desculpa, 911,34. Não tem corte? Qual que é o corte aí? 85,5, tá? Então, 1.030,64, né? Mais o corte com o aterro, eu vou ter 1.108, tá? Nesse caso aqui é fácil de ver, ó, 911,34 mais 119,30, eu tenho o volume acumulado, tá? Deu para entender, bem tranquilo, né? Então, de posse desses volumes acumulados e de todo o estaqueamento que eu tenho, estão pegando aí, ó, estaca e volume acumulado, eu vou traçar o diagrama, né? O perfil longitudinal com o diagrama de massas, aí, né? Então, vou fazer toda aquela história aí, ó. O que que tem no perfil longitudinal? Estaca versus cota. E no diagrama de massas? O diagrama de massas eu vou usar estaca e aqueles volumes acumulados que eu determinei aqui nessa coluna anteriormente, tá? Então, a partir do momento que eu tenho isso aí, ó, né? Eu tenho o grade, aqui eu já adotei qual que vai ser o grade, né? Onde eu vou fazer corte, né? Corte, aterro, então eu já verifiquei onde eu vou cortar e onde eu vou aterrar, né? Quando eu fiz o grade do meu terreno dentro da inclinação dada por norma, aí, né? Então, eu sei onde que vai ser aterro, onde vai ser corte, né? Onde vai ser aterro e onde vai ser corte. Ó, aterro, corte para aterro. Não é isso? Ó? Aqui é corte, aqui é corte. Aqui é aterro, aqui é aterro. Então, ó, aqui é de aterro para corte, corte para aterro, tá? Aterro para corte, corte para aterro. E assim vai. Quando eu tracei aí o diagrama de massas, eu posso, né, colocar aí os meus pontos, né? Vou projetar aí, lá no diagrama de massas, esses pontos de corte, ponto de aterro. Tá? A partir do momento que eu já tenho isso aí projetado, né? Vocês podem observar, a partir do momento que eu tenho isso aí projetado, eu já posso ter aí a minha linha de distribuição. Tá? Vocês podem verificar aí. Ok? Então, aquilo que eu tinha mostrado, ó, onde cortou, aterrou, onde cortou a terra, aquela questão da compensação, né? Cortou, aterrou. Aqui está mostrando uma questão de bota fora, um trecho de material inservível, tá? Então, como que a gente determina isso aí, tá? Então, o bota fora, que no caso, está dando um bota fora aí de 42,06 metros cúbicos e uma distância média de transporte de 8,2 para botar fora, tá? Na hora que faz essa continha aí. Para esse caso aqui, né, na hora que faz o volume que é a área vezes a altura, né, determina aí, acha um volume de 472,38 metros cúbicos. E a distância média de transporte é 8. Tá? Depois, para esse trecho aqui, né, determinou-se esse volume 122
28, a distância média de transporte mais ou menos 3, mais ou menos 3, né? Aqui, esse volume é de 111, como que a gente obtém isso? Lembra que é aqui, ó, V e DMT a gente obtém da figurinha. Aqui, ó. A onda, a altura da onda é o V e a distância média é obtida aí na horizontal, tá? Então, o V é obtido dessa forma, tá? Só fazer essa diferença aí que obtém esses dados aí, tá? Pode olhar aqui, ó. Quando que projeta aqui, ó, vai dar esse valor, 111,16, e aqui na hora que vier o estaqueamento dá 4,8. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse valor aqui, né, menos esse, eu vou achar 122. Daqui até aqui, 472,38. E assim vai. Daqui até aqui, 378, tá? Então, ó, qual que vai ser o momento total aí de transporte? Vai ser o 122, que é o volume vezes a distância média, né? 111 vezes 4,8, eu tô falando assim 111, mas é 111,16 vezes 4,8, tá? 472,38 vezes 8, 42, que é do bota fora aí, né? 0,06 vezes 8,2 e 372,40 vezes 8, que vai dar aí 8.018 metros cúbicos vezes a distância aí, tá? Tranquilo de entender? Sim, né? Bem tranquilo, tá? E a distância, então, média, né, vai ser 8.004 vezes a distância, que vai ser 1.120,36, que vai dar uma distância média de 7,14. Ok? Bem tranquilo, né? Então, com isso, a gente consegue terminar aí o conteúdo da matéria. Tá ok? Qualquer dúvida, pode esclarecer, mandar aí perguntas, tá? Por e-mail, pelo chat, que eu estou disponível para ajudá-lo. Tá ok?